Tá filmando, tá gravando. É isso aí, galera. Podcast Revolução Vital, trazendo mais uma convidada especial. Vamos falar aqui de atividade física, educação física, hábitos, ecossistema, meio social, tudo que envolve a saúde mental e física. Vou passar aqui para o professor João apresentar aqui a nossa convidada especial. Muito bem, mais um episódio. Obrigado você que nos acompanha. Trouxemos hoje a professora Narda Calaça. Muito obrigado por ter vindo. Prazer estar aqui hoje com vocês. É uma honra tê-la aqui. É uma forma da gente reconhecer seu importante trabalho. A gente tem acompanhado você. É uma grande parceira, né? A gente já fez live junto. Você já ministrou uma aula de treinamento resistido para mim, online, na época da pandemia. Assim, admiro muito o seu trabalho. Obrigado por ter vindo. E antes de começar, vamos agradecer aí a 11 Esportes. E patrocinadores novos na área. Trouxe aqui uma bebida para a gente tomar, um Gatorade. E água de coco, Nato Coco. A Nádia já se serviu aí, a minha aqui. Thiago. Tô com sede, hein? Nato Coco. Nossa, matando minha sede. Obrigado, Rafael Pereira. E o Mercadão dos Óculos, né? E o Mercadão dos Óculos falhou hoje. Nosso episódio novo, nosso estúdio novo. Um cachorro caramelo aqui passando. Isso aí, caramelo. Beleza? E então vamos começar um bate-papo com a professora Narda, que é referência aí na, na área de diversas áreas, né? Yoga, técnicas de respiração, musculação feminina, é fisiculturista, então tem muita história para contar. Se apresente, por favor, Narda. Boa tarde, né? E primeiro agradecer pelo convite, é uma honra estar dividindo um assunto tão importante, né? Tão essencial, acho, para qualquer ser humano. E ele já apresentou um pouco, né, do que eu faço. Sou profissional de educação física, atualmente eu atuo com yoga, com as técnicas de respiração e com a musculação. E eu estou nessa área aí já há uns longas datas, tem mais de 10 anos já, É, como passa rápido. só para vocês terem ideia, a Narda foi minha professora de yoga. E eu tive aula com o João assim que eu estava concluindo a graduação. A gente tem muita história, a gente vai Tem. resgatar algumas histórias aqui. Está muito presente também nas mídias sociais, né? Se apresenta muito bem, Sim. fala, se expõe, se posiciona. E eu passei por várias fases, né? Apresentei no início uma visão mais pessoal, familiar, né? Tenho 3 filhos, para quem não sabe, sou casada, tenho 3 filhos. E dentro desse processo que eu passei na gestação, eu fui adquirindo esses outros conhecimentos, né? Como as técnicas de respiração que aconteceu dentro desse processo. Entrei na faculdade já dentro do universo do yoga e depois que eu saí da faculdade que eu fui de fato mergulhar na musculação. Muito bem. Então, hoje você é fisiculturista? Eu estou no meu 2º ano né, como Competindo. atleta. Fiz só uma competição esse ano e resolvi dar um tempo agora esse semestre, fazendo um off. E o ano passado que eu tive, né, foi o ano inteiro de competições. Eu até mudei a forma como eu fui aparecendo na mídia, fui levando essa parte do fisiculturismo, que até então foi uma surpresa, né? A minha primeira competição, eu fui colocar, expor na rede mesmo, já na semana de competição. Então eu fiz todo o processo caladinha, não mostrava nada, mostrava só o meu trabalho mesmo, só os atendimentos da musculação, filmava alguma coisa ou outra ali da musculação e minhas práticas de yoga, que eu sempre costumo trazer como um hábito que eu tenho ali logo cedo, né? A primeira coisa que eu faço para começar o meu dia. E eu sempre aparecia, né, dentro aí desse tempo da pandemia, que a gente ficou mais fechado, foi uma das coisas que eu resgatei.
Eu fiz o yoga ali por volta de 2004, 2007 e parei. Foi quando eu fui embora de Gurupi, fui assumir o concurso do estado para dar. Vamos Já resgatar. foi. É, ali 2007 você estava se formando mais ou menos, né? Aí eu já Entrando na faculdade. estava fazendo yoga É, também. a yoga foi, o que que foi educação física? Qual foi O que a que decisão? Já estava na yoga, já tinha decidido que ia fazer educação Olha física? só, antes de ingressar no yoga, eu dançava, né? Eu fazia parte de um grupo de dança que era bem movimentado aqui em Gurupi. Hoje em dia não tem mais, mas tem vários profissionais daqui da nossa cidade que faziam parte desse grupo. A gente dançava, fazia apresentações na cidade, que era o grupo da Academia Ativa. Então, por eu já estar familiarizada nesse universo corporal, digamos assim, e eu fazia ao mesmo tempo ginástica rítmica no SESI na época que tinha aqui. Então, eu dançava, fazia ginástica. Então, eu já me vi, né, dentro dessa área. Então, não foi uma coisa que surgiu do nada. Foi a primeira opção que me veio, né? Educação física foi a primeira escolha. E, e quando eu estava concluindo o ensino médio, eu já tinha em mente que queria fazer a faculdade, né? Então, eu entrei dentro da faculdade já trabalhando com dança, eu dava aulas no SESI. Logo em seguida, eu fiz o concurso aqui da UNID para trabalhar na Casa de Cultura com dança. Então, já entrei na faculdade já dentro desse contexto de movimento. E a musculação veio depois. Até então, eu não fazia musculação. Eu fazia outras práticas dentro da academia, mas foi um impulso dado por um professor meu. Na época, a gente passou por uma experiência de dança de rua, e como eu vim da influência do balé, que a própria ginástica tem, a tendência é você ser muito delicada. E a dança de rua você tem que ter mais firmeza, né? Você tem que colocar passos mais firmes. Então ele sugeriu para nós ali, não só para mim, mas para quem fazia, que a gente fizesse a musculação, principalmente as meninas, porque elas precisavam ter mais finalização dos movimentos, mais firmeza, né? E, e foi aí que eu comecei a fazer musculação e peguei gosto. Aí de lá para cá nunca parei, eu tive fases de pausas, né? Por conta da gestação, teve um momento ali que eu parei, mas ainda assim eu fiz. E comecei a estudar mais a fundo dentro da faculdade, que a gente pegou ali as disciplinas e ao terminar eu continuei, né? Me aprofundando para entender melhor. Nesse, nesse meio que eu vi aí, teve gestação, muitos estudos, algumas mudanças, né? Como é que era essa rotina? Como que A era gente vai ajustar isso aí durante o dia? Porque na época devia ser integral, né? A É, a, faculdade, a né? faculdade a gente teve períodos que tinha aula pela manhã, depois manhã, tarde, alguns dias teve sábado. Só que durante a graduação eu não engravidei, né? Ah, tá bom. Foi Ah, após a graduação, eu conheci hoje o dignismo quando eu estava ah, formando, tá. né? A gente Não, beleza. namorou ali um tempo e eu fui ter a minha primeira filha com quase 3 anos depois. E aí a gente foi embora daqui, né? Eu fiz o concurso do estado e dentro das vagas para Gurupi eu não tinha atingido a pontuação. E na época o governo ele pegou pela ordem, os restantes foi distribuindo em outras localidades e a gente foi para Pedro Afonso. Tanto eu quanto ele passamos, a gente conseguiu ficar próximo, né? E lá a gente abriu a nossa academia. Então eu trabalhava na educação e ainda com ele administrava a academia. Então foi um desafio assim, porque ali foi o laboratório. Foi ali que eu desenvolvi né, o papel de treinadora da musculação. Eu fui conhecer o universo do treinamento, entender um pouco mais de variáveis de treinamento, de periodização, de técnicas de movimento. Foi ali que eu fui pegar o conhecimento que eu estava estudando e colocar na prática. Então foi um baita laboratório para nós, né? Bacana. Durante a graduação surgiram algumas paixões assim, você fala, nossa, eu nunca tinha visto isso.
é, eu vou levar isso aqui pra mim. Eu vou pra esse caminho. Eu tô pensando em ir pra musculação, só que eu tô vendo aqui que a educação, ela é legal também. Surgiu alguma Eu, paixão assim? eu já, ali na própria, durante a graduação, eu já comecei a despertar essa atenção para musculação. Mas também eu tinha um pé voltado para a parte da educação, né? Eu sempre gostei de falar para as pessoas, de tentar ensinar, de passar algo. É algo que é inerente de mim. E ali, o próprio fato de eu dar aula de dança, dar aula de yoga, eu já lidava com isso, com esse ambiente de passar conhecimento. Então, eu já me vi, desempenhando esses dois papéis, digamos assim. E é interessante que, ouvindo as histórias, né, a gente vai caindo a ficha de como uma cidade do interior do Tocantins tinha uma riqueza de possibilidades, né? Tinha dança de rua, tinha dança rítmica, já tinha yoga, já tinha em 2000, cheguei aqui em 2007, 2007. 2006, naquela época já era bem movimentada essa parte cultural, né? Eu falo questão cultural e também de movimento, de práticas diversas, né? E eu sinto que é um pouco do que a gente foi perdendo, né? Então, assim, tomara que isso se resgate ainda, né? Vão surgindo outras coisas, né? Mas É, realmente houve uma perda, né? houve uma perda. Então é interessante a gente resgatar a história para lembrar como que era naquela época, né? Como que influenciou a decisão profissional, etc. E quando você passou no concurso foi Educação Física Escolar. Foi, educação. E aí foi para lá em 2007. 2009 que a gente foi. Se formou mais ou menos em 2007, né? É, Eu aí participei da sua banca, não sei se você lembra. passou, Eu participou lembro, sim. eu Foi sempre lembro. você, o professor Paulo e o Paulo, Ricardo Lira. Eu lembro, essas coisas a gente não esquece. foi um TCC muito bem feito sobre yoga. E Sobre yoga. depois que foi aceito, né? Acho que passou um ano, 2 anos. Eu entrei em contato com a Narda. Narda, vamos pegar aquele artigo, vamos publicar. Publicar. Publicamos. Eu tenho um artigo publicado sobre yoga. Contribuí aí com o trabalho da Narda, ficou muito bom. Então, assim, são histórias que eu acho que tem que ficar registrado, né? Olha só quanta coisa, né, para chegar hoje, olha o tanto de coisa que eu passei. Eu falo assim que a história, os rastros que a gente deixa lá atrás, eles contam muito sobre a gente, né? Sobre a sua trajetória, né? Teve o concurso na Unig, teve o concurso no estado, teve a faculdade, então assim, é interessante fazer esse resgate para ir lembrando mesmo pontos chaves, né? Que a gente tem que reconhecer mesmo. E aí foi para Pedro Afonso. Pedro Pedro Afonso. Afonso trabalhou, ficou quanto tempo lá, como que foi? E Eu aí fiquei houve o até retorno. 2019. No início da Foram pandemia, 10 anos. no início da pandemia, nós conseguimos vender a academia lá e voltamos para cá. A gente conseguiu remoção do estado. Conseguimos para nós dois. Já tinha um tempo que a gente vinha tentando, mas tem essas questões burocráticas, né? Você encontrar disposição em algum local e tentar vir os dois, na verdade. E a gente conseguiu, no início da pandemia, voltamos para cá para começar tudo do zero, né? Eu ainda comecei a dar aula na escola quando eu vim para cá, mas eu resolvi me afastar. Eu estou, né, no momento de licença por tempo indeterminado do Estado para desenvolver essas outras atividades que eu sempre acreditei, né? Eu tentei um tempo ficar longe, mas a O essência coração bate puxava. mais forte, né? Tem hora que bate mais forte. E esse tempo que eu fiquei lá em Pedro Afonso, eu praticamente abandonei o yoga. Eu não fazia mais. E eu vi que fez muita diferença para mim, porque é um trabalho que você, na prática, você trabalha muita parte de consciência, né? Essa parte da respiração, ela traz muito foco atencional para aquilo que você É faz. um tempo, eu acho que yoga é um tempo para você ali, né? É, Você se e é um trabalho muito autoconhecer. introspectivo também, né? E eu passei a sentir falta disso.
Então, eu acho que a pandemia, ela foi desafiadora para todo mundo, mas serviu também de oportunidade para a gente rever muitas coisas. E para mim serviu, né? Porque assim, eu saí de uma situação que eu tive que voltar, né, começar minha vida do zero aqui, sem alunos dentro da academia. Eu quis voltar a atender na musculação e no momento a gente ficou sem essa possibilidade, as Pra gente é um academias. desafio, né? Para a nossa área foi muito desafiadora, principalmente porque a gente vive disso, né? E na escola eu nunca não consegui me encontrar na educação física escolar, dar aula ali. Fiquei um tempo, mas depois eu fiquei mais indo para o lado da musculação, né? Quis resgatar essa coisa do yoga. Eu comecei praticando sozinha em casa e comecei a postar isso durante a pandemia. E toda vez que eu postava, chamava a atenção de algumas pessoas querendo fazer, justamente porque o momento era convidativo para isso, né? As pessoas ficaram muito ansiosas, irritadas de terem que ficar em casa, parar um pouco a vida. Querendo se Então elas movimentar, né? queriam algo também para ajudar nesse sentido. E eu tive o insight de tentar o online, a yoga online ali. Então eu já criei um grupo de yoga durante a pandemia e a gente fazia essas práticas e aquilo ali foi o início, né? Até hoje eu estou aí. Aí atualmente eu estou dando aula presencial e faço alguns trabalhos online também. Pô, e a gente fala Sabe? aqui o quanto a internet não tem limite, É, né? Ela leva a gente assim a lugares, e a gente sempre brinca com os convidados, quando vai dar um recado que ele está sendo visto por 8, vai ser visto por 8 bilhões supostos visualizações, né? Então é inacreditável. E, e, e aí teve essa transição, né? Esse momento difícil. E como é que você aí voltou tudo ao normal? E aí, como é que você aí eu fui foi para, pro presencial, pro mercado? aí Você já foi de cabeça? eu quis levar isso para o presencial, né? E eu comecei, nesse tempo da pandemia, eu comecei a aprofundar o meu estudo na respiração. Aí eu entrei mesmo. Eu quis entender outras coisas da respiração, as contribuições da neurociência, comecei atrás de artigo, eu fui aprender outras técnicas, né? Eu fazia só o vácuo, aí eu fiz formação hipopressiva para saber o porquê que aquela técnica tinha de importante, que poderia acrescentar. E eu costurei também ali as práticas de respiração do yoga e hoje eu tenho a minha forma de trabalhar. Não fico presa em uma delas, né? Eu criei uma linha de raciocínio para levar aquilo que seja mais adequado para aquele contexto, né? E só para lembrar uma coisa aqui, durante a pandemia eu comecei a desenvolver esse trabalho de respiração com um cunho mais terapêutico também, inclusive para brasileiros que moravam no exterior. Eu atendi pessoas na Suécia, atendi uma pessoa em Portugal, então eu comecei a expandir em Miami. Então eu tive aí outras pessoas, né, Alô, no galera de exterior Miami, fazendo. forte abraço. Comenta Estamos aí. expandindo, hein? Essa parte de vácuo, de técnicas hipopressivas, começou ali no Brasil em 2015, 16, Que praticamente não existia, né? teve um boom mais ou menos ali, né? O vácuo, na verdade, ele veio de uma técnica do yoga, né? Que a gente chama de Uddiyana Bandha, que é uma técnica que eles usam para ativar as estruturas internas do órgão, porque empiricamente, né? Eles já tinham uma ideia que o funcionamento dessa estrutura influenciava em muita coisa, em questões até comportamentais, né? Enfim. E esse mau funcionamento causava uma irritabilidade, enfim, influenciava de forma negativa. Então, é uma prática que eles fazem de manhã igual escovar o dente, né? Isso eu falo lá no berço, né? Lá na Índia, de onde saiu. Então, para eles é algo fundamental. E o fisiculturismo aproveitou da técnica por uma questão estética, né? E daí veio outras pessoas que começaram a estudar para fazer reabilitação eh, desse sistema de urinário, né? Essa parte relacionada
a disfunções pélvicas, né? Que os hipopressivos eles saíram por essa abordagem, para fazer essa reabilitação, principalmente em mulheres que estão saindo pós-parto, né? Ou durante a fase próximo da terceira idade, que o pessoal tem quadros de incontinência. Então, é para reabilitar essa estrutura. E daí saiu, deu aquele boom no mercado fitness, mas voltado para uma questão estética. Mas hoje se sabe que ela tem uma aplicação muito grande na parte funcional, né? Então, assim, aí começou e eu aproveitei para estudar isso aí primeiro para mim, né? Eu fui meu próprio laboratório, porque eu passei por 3 gestações. E eu sempre fui muito de questionar as coisas que são colocadas como regra, né? Isso é uma coisa minha, sempre foi uma coisa minha. Sempre me falava, depois que você engravidar, você vai ter que fazer cirurgia, né? Que você não vai voltar ao seu físico. E eu sempre expus muito o meu físico porque eu dançava, né? Eu sempre fui dessa vertente de movimento e não tinha ainda essa ideia do fisiculturismo ainda não. Vou chegar até lá. E eu comecei a aplicar em mim porque eu nunca quis fazer a cirurgia plástica. Sempre tive um medo. Até a própria gestação, quando era uma cesariana, eu já tinha uma tensão, né? Nunca quis, embora meus 2 primeiros filhos foram de cesarianas, porque eu tive perda de líquido, não teve como, né, progredir com um parto normal. Mas sempre tive medo de cirurgias. E após a primeira gestação, o físico respondeu, voltou bem ao retorno da atividade física, só que do segundo não. Eu engordei quase o dobro da primeira, né? Eu tive um certo descuido, não treinei como eu treinava antes, já parei ali. E eu percebi que no pós-parto o meu retorno foi muito mais lento, né? Eu estava com um grau de flacidez maior, acúmulo de gordura. Então, eu comecei a aplicar as técnicas para ajudar a reabilitar o meu abdômen e por conta da diástase também, que ficou um pouco grande, me assustou, eu achei que não fosse voltar. E dentro desse processo eu fui levando essas experiências para as redes sociais também, contando um pouquinho do meu processo. Aí veio a terceira, né? Passou um tempo depois, veio a terceira. Aí eu falei, agora eu vou ter que tomar mais cuidado. E a terceira foi um parto normal, para minha surpresa, não esperava, por conta das antecedentes, né, que foram cesariana, então a gente já tinha marcado para ser uma cesárea. Mas eu tive pela primeira vez as contrações, não tive nas outras, né? Então, quando eu cheguei no hospital, ela já estava saindo. Nem se eu quisesse ser cesariana, não podia mais, já não tinha como mais. E o bacana disso é o quê? Porque durante a minha gestação da última, eu já tinha voltado a fazer yoga e eu estava praticando respiração, fazia prática respiratória todos os dias. E isso facilitou muito o meu parto. Não foi um parto sofrido, foi super rápido. Eu cheguei de primeira, no primeiro esforço eu consegui. E eu atribuo sim à prática, porque eu fiz uma prática muito voltada para me preparar para isso, né? Eu estava fazendo respiração todos os dias, então isso me ajudou muito. E a minha recuperação foi muito, muito tranquila também. Muito tranquila, voltei a treinar logo. Eu acho que com um mês já assim eu voltei a treinar. Voltei a treinar. E aí continuou aplicando, Continuo já aplicando. tinha divulgado, já estava Aí que eu aplicando. comecei a trabalhar mesmo. Foi após a gestação da Ana Júlia que eu comecei a fazer os atendimentos para ajudar outras mulheres, E só para né? contextualizar, foi quando estava em Gurupi Em já? Gurupi já, Gurupi. durante Nessa a pandemia, pandemia. esse processo da pandemia, né? Aí hoje, nos últimos anos para cá, esses 2 últimos anos, eu faço para me ajudar também no esporte, né? No fisiculturismo, porque ali é uma avaliação subjetiva, né? Eu falo assim, tem uma avaliação subjetiva por parte da arbitragem, mas segue um critério de linha, de simetria,
E a questão estética conta muito. Então, quanto melhor a estética apresentada ali dentro daquelas exigências, né, melhor para você, né? Hoje eu faço não só pensando na questão estética, até eu aplico técnicas de respiração hoje para me ajudar na concentração, na meditação. Hoje eu já faço prática de meditação também, mas mais voltada para um aspecto de autoconhecimento, né? De autogerenciamento. Você falou, a gente fala aqui pra galera, e a gente só fala aqui o que a gente aplica, o que a gente vive, o que a gente estuda, O que a É, gente acredita. exato, e o que a gente acredita, né? exato. Você falando do que abordou, estudou, abordou, aplicou e pegou algo para você particular, né? Que você se identificou para aplicar na yoga. E pegou alguns pontos isolados, algumas técnicas. E eu vim do Rio de Janeiro e tal, passei por algumas modalidades também, fui atleta. E eu trabalho especificamente hoje mais com funcional, né? Treinamento funcional. Estou lá na coordenação da Uni com o João. E eu agreguei algumas técnicas também no funcional, que a galera fala assim, não, Thiago, eu já tentei em outros lugares. E eu falei, não, o que eu faço aqui é só eu que consigo fazer. É difícil alguém aplicar, né? Porque tem o nosso feeling ali, né? A nossa aplicabilidade do que a gente estudou, das técnicas de abordagem, do transmitir também, tudo. Ah, é yoga, todo mundo. Não, mas o transmitir ali pro aluno é individual, não tem como. Sempre tem o seu diferencial, né? Eu acho assim, pode estar, por exemplo, o agachamento mesmo, que é um padrão, mas cada pessoa, cada profissional, ele vai ter o seu comando verbal, né? O seu diferencial para passar para o aluno. Então não é a mesma coisa. É aquilo que você faz, da forma como você faz, é só você. Não, e é bacana, a gente vai se aprofundando, vai estudando e ver que tudo se aplica às modalidades, né? Você pegou no fisiculturismo, a gestação, vou colocar a gestação como uma modalidade também, né, João? Que é algo, uma coisa muito específica para a mulher, né? E ter o parto normal ali é uma coisa gratificante, eu acho que, né? Um prêmio Para para a mim, mulher. eu fiquei. Para mim foi uma surpresa porque assim, eu sempre quis e não pude nas passadas e essa me surpreendeu, porque Aham. estava tudo marcado e com 3 dias antes eu senti as dores e tive. Então foi assim, a gente nem esperava. No entanto, eu estava, quando eu ganhei aqui, o meu esposo não estava, ele estava ainda em Pedro Afonso, a gente já estava nesse processo de vir para cá, né? E eu tive meu parto depois que ele veio, que a neném já tinha nascido. Então foi. E nessa questão de tudo tem sua técnica, tudo é aplicável, tudo tem essa questão específica, né? Como que foi sua trajetória de treino, de musculação para fitness, saúde? E como foi essa transição para começar a treinar para fisiculturismo? E como se mudou alguma coisa? Se tem o agachamento, por exemplo, que a gente citou agora, né? O agachamento para o fisiculturismo é o mesmo daquele agachamento para o fitness? Ou teve alguma mudança técnica? Ou teve alguma... O que mudou do treino de musculação para o treino de fisiculturismo? E como que foi sua bagagem na musculação para até você decidir? Porque tudo conta, né? Tudo Não é conta. desde a Quando, memória muscular e tudo mais, né? Resistência, você ter possibilidade de aguentar, treinar todos os dias, de segunda a sexta, o corpo recuperar, então tudo conta. Mas como que foi essa trajetória, essa história da musculação com o fisiculturismo? Deixa eu só agregar aqui, Nanda. É, eu acho que ela entrando no fisiculturismo, ó, eu pego assim ela entrando de Ferrari, né? Porque tem o triatlo, tem o triatlo, aí tem um cara que já foi nadador. Então tem os caras lá que acham nado, nossa, surreal, porque o nado é o que já começa, né? Então o cara que já nadou, ele entra ali, já é o primeiro a sair, já tá numa vantagem surreal. E você com yoga, você já é, eu acho que uma das coisas mais difíceis, né? O vácuo lá no
fisiculturismo que muitos atletas procuram, né? Procura. Então, eu não contei uma coisa para vocês. Durante a pandemia que eu me aprofundei nos estudos da respiração, eu conheci um pessoal que se reunia para debater assuntos da área, de todos os campos, né? Desde de treinamento, as outras linhas dentro porque a nossa área ela é muito ampla. E eu ingressei nesse grupo. É um grupo que reúne profissionais de todos os lugares. O nome é GECAM. Um E, abraço. e na época eu Existe, hein? ingressei, existe Então, um abraço ao ainda. pessoal GECAM. Eu vou encaminhar para você, é muito, muito interessante o que eles fazem. E eu recebi o convite para dar aula lá, para levar um pouco mais de informações sobre a temática. E além da temática, eu dei aulas também voltadas para o treinamento lá. E eu resolvi me ausentar esse ano por conta também da competição e de outras questões que eu estava precisando gerenciar, né? Então, assim, porque para vocês que dão aula na universidade, vocês sabem, você tem que preparar material, você tem que estar buscando fontes atualizadas. E eu era muito comprometida com isso. Então, a partir do momento que eu tive que tomar decisões que eu não podia ter essa entrega, eu não me sentia à vontade em continuar, né? Então, assim, por um tempo eu estou em off de lá. Eu dei aula e eu tive um dos desafios que era dar aula sobre os levantamentos, né? O levantamento terra aplicado ao powerlifting, como ele é dentro da musculação, e eu fui atrás de uma das fontes que nós temos aqui no Brasil, que é o Walter, que é o professor Walter, que mora em Brasília. A irmã dele é uma das campeãs, né? Era campeã, né, atual, e ele é treinador dela. E ele fala muito sobre isso. Ele é cientista, estuda, publica muitos artigos dentro da área. E eu recorri a ele para pegar artigos e ele me explicar essa diferença das técnicas, né? Como que eles, os acessórios, enfim, as particularidades do treinamento, para me levar isso para a aula. Para levar isso para a aula e passar algo que realmente fosse agregar, né, no entendimento dos profissionais que estavam ali. E na época ele fez o convite para mim aprender a treinar os levantamentos, né? Então eu enviava os vídeos para ele e ele corrigia meus movimentos. E eu agradeci. E quando eu finalizei ali aquela etapa de aprendizado com ele me sugeriu que fizesse a consultoria para treinar com ele. Ele falou, quais são os objetivos que você tem hoje? Olha, eu treino por uma questão de saúde, né, porque é algo que eu carrego comigo. Mas eu quero melhorar, assim, questões estéticas. E ele, então vamos fazer um trabalho voltado para isso. E eu topei o desafio. E nesse meio, né, nesse tempo, fazendo a consultoria com ele, porque ele entende muito bem de periodização, para mim foi uma oportunidade para entender a periodização de treinamento em uma outra visão que eu não tinha ainda, né? E eu aprendi muito aplicando em mim e estando ali com esse contato com ele, eu fiz os cursos dele também, para entender um pouco melhor desse universo da hipertrofia, né? Então eu fiz os cursos deles e sendo aluna dele. E o ano passado, no início do ano, eu enviando os vídeos das minhas execuções para ele, ele sugeriu eu arriscar o fisiculturismo, né? Que o meu físico já estava pronto para a categoria que eu já estava, que eu estou hoje, né? Que é a biquíni, que é a mais fina, a categoria que fala assim que às vezes a gente pode pensar que seria a porta de entrada, né? E assim, a categoria não, a gente não escolhe a categoria, né? Eu falo assim, você já tem um biotipo que já se predispõe para determinada categoria, porque você já tem uma estrutura, né, para isso. E na hora eu levei um susto, eu falei, será que eu realmente estou em condição? E faltava 3 meses só, foi em Brasília. Ele, não, agora você vai só procurar um profissional para fazer a finalização de dieta, desidratação, né? A gente sabe que tem todo um trabalho ali, a dieta vai mudando toda semana.
o volume de treino é diferente, sim. Então, assim, às vezes as pessoas se inspiram no fisiculturismo. A questão do inspirar ali é mais interessante você entender a disciplina, que você cumpre aquela rotina, né, que você tem uma meta, um objetivo e tal. Só que pensando no contexto da população que a gente precisa ter consistência de ter de melhorar a alimentação, de ter uma prática de exercício físico, ali não seria o melhor contexto para a gente se basear. Porque é diferente, você tem um volume de cardio que é alto, você tem uma rotina de treinamento que é muito mais elevada do que se você fosse treinar de uma forma voltada só para a saúde, né, para a qualidade de vida. E realmente eu tive que me adaptar. Eu passei a acordar mais cedo para cumprir uma parte do cardio, né? Eu sempre tenho o meu horário estabelecido de treinamento, passei a cumprir. A diferença é o quê? O treino ele é voltado para a simetria da categoria. Eu não vou treinar o que eu quero, né? A minha categoria pede o quê? Pede ombro, pede uma cintura mais fina. As coxas não podem ser volumosas, então nesse tempo eu parei de fazer agachamento, na verdade. Parei de fazer os básicos, agachamento, leg press, cadeira extensora e passei a focar em posterior e glúteo, que é o que a categoria pede, né? Então, assim, muda, não é? A gente não vai treinar o corpo inteiro do jeito que a gente quer, vai ser para atender aquilo que a categoria pede. Então, é diferente, é totalmente diferente, né? Então, assim, como eu estou em off agora, é um pouco mais flexível, né? A minha dieta é muito mais calórica, nossa, muito mais calórica, eu como muito melhor agora. E para mim o que pegou mais foi a dieta, porque eu cheguei nas últimas semanas comendo 700 calorias, tendo que treinar, tendo que fazer cardio, entendeu? Então, assim, a semana antes de subir no palco, ali nos últimos dias, você bebe muita água para depois desidratar, ficar sem água um dia antes de subir. Você não bebe água, você fica com 100 ml para beber o dia inteiro, para molhar a boca, né? Para desidratar e aparecer a densidade. Aí as pessoas chegam em vocês, em mim, e falam, eu quero definir, como se fosse simples, né? E aí a gente tem que saber explicar isso para as pessoas. Aquela definição de palco é uma situação para aquele momento. Aquilo não é saudável e nem é sustentável, né? São estratégias. A gente precisa construir, consolidar uma massa muscular para quando chegar nesse período você ter ali a estrutura para apresentar, né? Mas que não é saudável, não é. É um contexto ali para a experiência maior de tudo isso é o quê? É o desafio mental que você passa a lidar no processo. Você tem que controlar o estresse, né? Você tem que cumprir com todas as responsabilidades que você tem, né? Como pai, como mãe, como profissional e a parte de atleta, né? De cumprir aquela rotina que ela tem que ser cumprida, não tem margem para erro. Se você errar esse planejamento, vai prejudicar no resultado na hora do palco. Aí eu tive que treinar pose, que para mim foi muito difícil, as pessoas acham que é fácil, não é. Você travar a pose para pegar o melhor ângulo e fazer isso sem espelho, porque na hora você não vai ter espelho. Então, os treinos eram muito cansativos. Eu treinava pose só à noite, que era o horário que sobrava. Então, eu treinava ali das 11 a meio-dia e 15, que era o horário que as crianças ficavam saindo da escola. Eu já saía da academia e buscava todo mundo. Aí ia para casa comer. Aí, aquele intervalinho que eu tinha, às vezes, ali depois do almoço, que às vezes eu parava para estudar, né? Eu parava para descansar um pouco, eu não fazia. Porque aí eu ia treinar pose, eu ia fazer alguma outra coisa ali, naquele momento. Aí tinha as crianças, tinham que fazer as coisas em casa também, era tudo nesse horário. Arrumar a alimentação, que é tudo pesado. Então, assim, o domingo era era a tarde inteira cozinhando, preparando os alimentos e pesando para a semana. Então, o domingo voava, você nem via. Então, os últimos 3 meses era fazer o que tinha que fazer, fazer o que sem se fazer. preocupar em curtir, fazer o que quer fazer, é só o que tinha que fazer. Ou faz, Ou senão faz vai ou dar errado. faz. Interessante.
E foi uma competição, O foi a ano, primeira competição. o ano passado eu estreiei lá em Brasília, no Musical Contest pela NPC. Aí eu fui campeã estreante e fiquei de segundo no Master. Foi a outra categoria que eu fui. Aí teve o Classic em Palmas, aí eu fui campeã em todas as categorias que eu participei. E qual o intervalo de tempo entre uma e outra? Em uma e outra foram 2 semanas, eu só emendei. Ah, só emendou. Eu só emendei. Ele me deu um dia livre no domingo para me comer o que quisesse, descansar. A segunda, voltei com tudo. Aí emendei Palmas. Aí Palmas, como eu ganhei e ganhei o overall é o quê? Eles pegam as primeiras colocadas de cada categoria, elas entram no confronto final para ver quem é a campeã dos campeões. Eu ganhei o overall. E eu recebi o feedback da arbitragem que eu estava pronta já para tentar o Procad, que é para qualificar, ser Então, atleta essa de profissional. Brasília, ela é muito difícil, né? É o Musical Contest. Eu acho que é Porque uma das mais porque o difíceis, né, Musical do Contest Brasil, né? ele é uma organização que tem no mundo inteiro, é Internacional, né? internacional, né? Que eu E aí eu fui no Amador, que eu entrei, né? Sim. Entrei. Mas é E igual aquele a gente brinca, não, eu chego no amador, os amadores, o pessoal tudo já com cara de profissional. Mas o amador hoje no Brasil, que o Brasil é um dos maiores celeiros de fisiculturismo atualmente, né? Então o pessoal fala que o amador está tão competitivo quanto o É profissional só já. um É passozinho pro uma profissional, questão, né? É só esperar que vai é. acontecer. Aí eu fui tentar o Pro final do ano em Campinas, Aí não teve mais uma peguei, então. Foi quanto intervalo? Aí essa foi um intervalo longo, porque ela aconteceu em novembro, então eu fiquei de agosto até novembro me preparando para ela. Não peguei colocação, foi bem competitiva. Ali tinham meninas do Brasil inteiro que ganharam em suas regionais. Então foi o encontro das campeãs, na verdade. Então, assim, para mim foi uma experiência incrível, porque eu vi como é que é o nível mais competitivo, digamos assim, né? Você pega pessoas do Brasil inteiro, né? Pessoas que já estão na estrada há um tempo tentando também. Foi meu primeiro ano. Então, assim, no primeiro ano eu acho que eu entrei muito bem. Eu me surpreendi comigo, eu não esperava. Quando eu fui em Brasília, eu falei, eu quero só terminar isso aqui, dizer que eu subi e terminei. E me consagrei campeã naquela ocasião. Então, para mim foi uma surpresa, né? Eu falo que foi uma quebra de crenças internas, né? Às vezes a gente não acredita no potencial, não acredita que você está à altura, né? Que você não está bem. Então, a experiência me mostrou muito mais essa questão de acreditar um pouquinho na potência que eu tenho, né? E que não é tarde, né? Por exemplo, eu já estou. É um esporte que você vê mais jovens, né, se destacando. E eu já passei dos 30, né? Estou batendo os 40 já. Então, eu trouxe um pouco dessa experiência, levei ali na rede, mas uma questão de incentivar as pessoas a se encorajarem, a correr atrás das coisas, não por essas crenças que a gente tem. Ai, que eu não tenho mais idade para isso, ai, já está tarde, eu não consigo. Né? E eu lembro lá atrás, quando eu entrei no universo da musculação, eu tive essa vontade de competir um dia. Eu achava. Essa sementinha foi plantada lá. É. E depois veio as gestações, tudo, e eu fui um pouco deixando de acreditar que isso já seria possível também. Né? Eu acho que se não fosse uma pessoa entrar nesse meio tempo aí, no meu caminho, e despertar essa vontade, foi o que o Walter fez, e eu agradeço muito ele por isso, né? Porque foi ele que deu a pontapé inicial e acreditou e acredita até hoje, né? Então, eu falo assim que o fisiculturismo é um processo de autoconhecimento para mim. Aproveitando esse gancho, como eu discuto hábitos, né? Os hábitos, às vezes você é uma pessoa sedentária que pratica atividade física, mas você se vê como uma pessoa sedentária, né? Chega uma hora que você repete, treina, você sabe que você é um praticante, você é um
um corredor, um praticante de musculação, você não já se enxerga mais como sedentário. Então aquilo faz parte de você. E esse processo eu te vejo como uma fisiculturista que faz parte de você, toda a sua história, né? A yoga, a respiração, essa questão de dar aula, de docência, né? De ensinar. E o fisiculturismo preencheu mais um ponto para sua personalidade. Então você publica lá, a gente conversa, a gente vê que é uma fisiculturista em off, mas é uma fisiculturista só esperando Um momento. um momento para fazer o planejamento, diferente de uma pessoa que subiu, foi e não é não se tornou uma Sim, eu fisiculturista, né? acho que Como que foi esse processo de você se posicionar como treinar, você, não faço leg press, não faço agachamento, tudo isso faz parte da sua nova personalidade, vamos dizer assim, né? Uma fisiculturista foi um novo dessa categoria aprendizado. não pode, então eu não faço, por quê? Porque eu sou uma fisiculturista Entender o contexto, né? É. Eu acho que a gente aprende até a contextualizar mais a forma de organizar uma proposta, né? Um plano. É você entender que é para atender aquele objetivo que tem um propósito muito claro, né? E essa questão do que você colocou, João, que às vezes a pessoa começa hoje e ela não se vê, né? E você vai repetindo, repetindo. Eu falo assim que o exercício físico para mim sempre me trouxe, me deixou sempre isso muito claro. Porque todo dia que eu repito, eu estou tentando vencer a mim mesmo. Então, eu acho que é o maior ato de coragem que a gente tem. Eu acho que você se encoraja por isso. Porque você repete, você vê vencendo aquela situação todos os dias. Então, eu falo que uma das ferramentas mais importantes e acessíveis para a pessoa hoje é o movimento. Porque ela vê, ela supera ela mesma, né? É muito claro, né? Quando você está correndo, você melhora seu tempo. Você superou aquela condição sua lá de trás, né? E se as pessoas tiverem essa clareza todo dia, é igual quando eu vou encarar o peso hoje. Eu falo assim, eu olho assim para a barra assim, ou eu venço ou essa barra vence. Eu falo desse jeito. Hoje eu entro para, né, para aquele exercício que traz um desafio para mim, ou eu venço ou o exercício me Você entra vence. para vencer. Eu E assim, entro você para entra com a vencer. mentalidade para Então, o exercício hoje, para essas pessoas parar para pensar, é o remedinho delas superarem todos os dias, né? Desenvolver essa coragem diante da vida e de vencer ela mesma, né? E olhar para aquela situação, eu vou perder para mim, né? Se eu perco para mim, o que vai ser dos outros desafios que eu vou lidar, né? Então, é você voltar para você mesmo. A gente vê nada, que o autoconhecimento nesse processo ele é muito importante, né? Eu comentei com o João, a gente estava gravando, antes de gravar eu falei, João, eu perdi 7 quilos e não sei para onde foi, mas eu sei como foi, né? Você A nunca vai gente, esquecer a isso. gente começou o podcast, comecei a conviver muito com o João, fala de hábitos, saúde mental, aí eu comecei a pesquisar, estudar mais sobre saúde mental, o João falando, eu levando alguns questionamentos, ele me explicando, aí eu trazendo para mim e aplicando. E aí eu fiquei um tempinho sem subir na balança, eu tenho esse controle, né? Quando eu subi, eu falei, os 7 quilos, eu falei, meu Deus, onde é que foi isso aí? Tá Como é que foi? vendo? Eu não tô me enxergando assim, mas não, foi qualidade, mais qualidade pro meu corpo que eu trouxe, né? Então, a pessoa às vezes ela busca sistematizar o processo, né? Mas não é sistematizar, é conhecer, aplicar. E o erro faz parte, né? Faz parte. Você fala ali das suas conquistas, mas teve muitos degraus ali. Acredito eu que aconteceu muitos erros durante o processo, né? Que você conseguiu aprender com ele e contornar e Continuar. continuar aquela sua jornada, né? O erro, eu falo assim, que toda situação, se a gente tiver essa abertura, né, a questão é a pessoa estar aberta para isso. É oportunidade, né?
Ou você aprimora uma capacidade que você tem, ou você desenvolve aquilo que você não tem, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa abertura, esse campo de ampliar a visão justamente para enxergar cada situação não como punição, para não ficar se vitimizando, né? Que a gente tem a tendência de remoer para Sim. sustentar uma posição, porque o ego nosso faz Aham. isso. Ele quer sustentar uma Faz parte posição, do ser humano, né? então ele vai buscar alguma coisa em volta para justificar, sustentar aquilo lá. Uma muleta É, psicológica. quanto é mais viável a gente rever? Por que que eu tô com raiva disso? Por que que isso não deu certo? O que que faltou da minha parte? A gente às vezes está querendo culpar que sejam as outras pessoas, mas da minha parte, o que que faltou? O que eu deveria O fazer que eu para deveria fazer? conseguir? Então é oportunidade. E estamos chegando já no limite da ideia, da proposta pro podcast. E a gente tem uma última pergunta, que é: o que só a Narda, com toda a sua história, com toda a sua bagagem, pode deixar de mensagem para quem não está nos assistindo, para quem está nos assistindo, para E quem te para os seus acompanha? alunos, aquela mensagem que você nunca falou para eles, pode ficar à vontade aí. Eu, Ou aquela mensagem que você sempre fala para eles e agora tem a oportunidade, manda um recado que só a Narda poderia transmitir uma orientação. além do que eu acho bacana que vocês já trazem, que é essa questão da importância do hábito, né? Da gente reformular as nossas crenças, reformular os nossos comportamentos, que é isso que o hábito ajuda, né, a formar, é trazer para esse contexto o seguinte: a caminhada mais longa de tudo é o primeiro passo, é dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo é o quê? É quebrar as nossas resistências que a gente tem para encarar uma situação. E quando você quebra essa resistência, você se abre para um campo de possibilidade, de você se reconstruir, você vir numa versão muito melhor, e você citou muito bem o teu exemplo, e quantas pessoas podem ter esse tipo de experiência. E às vezes o que bloqueia muito mais é essas resistências que a gente tem, de não se permitir, né? De não acreditar no nosso potencial, ou de ficar muito preso numa crença. Então, assim, se permita experimentar um lugar que você ainda não conhece. É buscar provas ao invés de ficar sempre, e se isso não der certo, e se isso não acontecer? A gente fica muito preso no si. Eu acho que se permitir, abrir o campo da permissão para você entrar num lugar, né, e buscar uma versão melhor. Todo mundo pode, do ponto que ela está, independente da idade, independente da situação. É pegar as ferramentas que você tem hoje e fazer o melhor que você puder. Muito bem. É isso aí, pessoal. Revolução Vital é isso. Muita história, muito conhecimento. Você que assistiu aí, se não pegou, assiste de novo. Tem muita informação, tem muita riqueza, muita contextualização também, né? De É só um histórias grãozinho de pessoais. muito conhecimento, né, gente? Poderia ser futuramente. Eu tava com umas duas perguntas aqui ainda, vamos encerrar por aqui. Vamos fazer um próximo aí ano que vem, um podcast mais tipo aula, mais tipo Tem muita específico, coisa aí. que o assunto nunca se acaba. Mas muito É, obrigado, né? eu que agradeço, fiquei feliz de dividir um pouquinho aí da minha trajetória, que sirva, né, de inspiração ou de pontapé inicial, seja lá o que for. E Fico é feliz. isso aí, galera. Obrigado pela sua participação. Curte, comenta, compartilha. Sua rede social, nada, fala aí pra galera. É o meu nome, Narda Calaça, só clicar lá que já vai aparecer, tá? E estou à isso aí. disposição, né, então, para alguma informação, dúvida, sempre É isso estou à aí. disposição. O Revolução Vital Instagram vai seguir ela, pode procurar lá na lista. Procure ela, se interessou, vai lá no direct, chama ela, mete bronca, busca conhecimento de qualidade.
que você vai evoluir e participar desse ecossistema. Para procurar você é para principalmente musculação feminina? Musculação, yoga e essa parte de respiração E também. respiração. Ou seja, é muita coisa. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, Tchau, Narda, mais tchau. uma vez. Tchau, tchau. Voe.